A maioria das pessoas acha que ser usado por Deus é sinônimo de estabilidade, conforto e fama espiritual. Mas e se eu te dissesse que o verdadeiro chamado pode envolver fome, persistência e uma vontade real de desistir? Pois é. Prepare-se para conhecer Elias, o professor. Prepare-se para conhecer Elias, o profeta que foi reis, desafiou multidões, caiu de joelhos na caverna, e mesmo assim, foi levado vivo ao céu num carro de fogo. Isso não é só história bíblica, é um espelho direto pro sua agora. Elias 2025. O profeta que Deus levou ao céu em um carro de fogo é um soco na alma de quem acha que já entendeu tudo sobre fé. É uma aula prática, crua e emocionante sobre como Deus trabalha nos bastidores enquanto a gente chora no deserto. Um roteiro que mistura tensão política, colapso espiritual, milagres que desafiam a lógica, e no meio disso tudo, um homem de carne, osso e medo. Sim, até os gigantes espirituais tremem. E talvez seja exatamente aí que moram os verdadeiros milagres. Essa história não é só sobre um homem, é sobre você. Sobre suas crises, suas perguntas não respondidas, e aquela força que você achou que tinha perdido. Assista com o coração aberto, porque depois de ver isso, será impossível continuar vivendo do mesmo jeito. Você vai entender que há um tipo de fogo que não queima. Consome tudo o que é velho e revela quem você nasceu para ser. A história de Israel, naquela época, era um verdadeiro retrato do que acontece quando a liderança se afasta da verdade e se rende ao poder pela força. Imagina só, um rei fraco, completamente manipulado por uma mulher que não media esforços para implantar o caos espiritual. Jezabel, com suas artes e falsos deuses, dominava a cena como quem planta joio em terra fértil. E sabe o pior? O povo foi junto, feito rebanho sem pastor, caindo de cabeça na idolatria. Isso me lembra como, hoje em dia, muita gente se perde por influência errada, seja por modas vazias, discursos bonitos, ou líderes que não guiam com o coração. A idolatria ali não era só ajoelhar diante de estátuas, era rasgar o pacto com o sagrado. Baal e Asera se tornaram mais populares do que o próprio Deus que tirou aquele povo do Egito. As festas religiosas viraram espetáculos de mentira, os profetas foram caçados como criminosos e o altar do verdadeiro Deus? Derrubado. Isso tudo porque quem deveria proteger o povo estava mais interessado em manter o próprio trono. Não parece tão diferente de certos contextos atuais, né? Onde os valores são trocados por status, curtidas e aparências. Elias não era político, sacerdote famoso nem alguém com pedigree nobre. Era do deserto, com aparência simples, mas espírito feroz. Quando apareceu, não pediu licença, não buscou likes, não quis aprovação. Ele falou e ponto. Não vai chover até que eu diga. Simples assim. Imagina a ousadia de declarar isso diante de um rei como Acabe, que, mesmo fraco, ainda era autoridade. Mas Elias não falava por si, falava por um Deus que não divide palco com ninguém. Isso nos ensina uma lição útil. Autoridade espiritual não depende de carga, mas de conexão verdadeira. O anúncio de 3 anos sem chuva não foi apenas uma previsão climática, foi uma frente direta ao suposto poder de Baal, o deus da fertilidade e da chuva. Era como se Elias dissesse: vamos ver quem manda aqui. E foi o céu que respondeu, com silêncio. Nada de nuvens, nada de orvalho. Apenas terra rachada e gritos de desespero. É como se o universo tivesse parado para mostrar quem é que realmente estava no comando. Às vezes, quando tudo seca ao nosso redor, é exatamente Deus nos ensinando que há algo errado na raiz. Depois de lançar aquela bomba sobre a seca, Elias poderia ter desaparecido em meio ao caos. Mas Deus já tinha preparado o esconderijo e a provisão. Imagina a cena. Ele, sozinho, num riacho escondido, sendo alimentado por corvos. Isso mesmo, corvos. Aves que normalmente são vistas como impuras se tornaram entrega divina. Panela gourmet? Nada disso. Era pão e carne, 2 vezes por dia. Parece pouco? Para quem tá no meio do nada, isso é banquete de rei. Isso nos lembra que, em tempos difíceis, a provisão divina não é sobre abundância, mas sobre suficiência. Mas o melhor ainda estava por vir.
Quando a água seca, Deus o envia a Sarepta. E veja só o detalhe. Uma viúva pobre, de outra nação, seria o canal do milagre. Loucura, né? Mas é aí que mora a beleza. Deus escolhe os improváveis para fazer o impossível. Ela tinha só uma colher de farinha e um restinho de azeite. Foi o último suspiro antes da morte. Mesmo assim, participação. E o que era pouco, virou muito. Isso ensina mais que qualquer seminário de teologia. Fé é dar o último pedaço confiando que vai haver mais. Tudo parecia caminhar bem após o milagre da farinha e do azeite. Mas a vida, como a gente bem sabe, adora testar a fé com capítulos inesperados. De repente, o filho da viúva, seu único sustento emocional e familiar, adoece gravemente e morre. Dá para imaginar o desespero? A mulher, que havia acabado de experimentar um milagre, agora estava mergulhada em dor. E como é típico do coração humano, ela se volta contra Elias. Por que você veio? Para me lembrar dos meus pecados. É assim mesmo, quando a dor aperta, até o que antes parecia estranho vira suspeitas. Elias, porém, não rebate, não prega, não explica. Ele dá. Toma o menino nos braços, sobe ao quarto e se entrega em oração. Não é aquela oração bonita para postar nos stories. É clamor cru, com lágrimas e corpo estendido sobre o menino. Ele se coloca no lugar da dor, se funde com ela. 3 vezes ele agora, e finalmente, vida. O menino volta a respirar. E naquele instante, não só o menino revive, mas a fé da viúva também. Foi ali que ela disse: agora sei que você é homem de Deus. Sim, porque quem ressuscita não é o show, é a verdade. E aí chega o grande debate, digno de cinema épico. Monte Carmelo, o palco. De um lado, Elias, sozinho, firme, com a verdade. Do outro, 450 profetas de Baal, gritando, dançando, se cortando, tentando chamar a atenção de um Deus que não responde. Imagine o barulho, a eficiência, o frenesi. Mas o céu está escuro. E isso foi o maior grito, o silêncio de Baal. Elias estava ali não só para provar um ponto, mas para arrancar Israel da indecisão. Era hora de parar com o em cima do muro. Ou Deus é Deus, ou não é ponto. Elias, então, faz algo impensável. Manda jogar água, muita água, no altar. Um verdadeiro banho que tornaria qualquer truque impossível. Era ele dizendo: aqui não tem mágica, tem fé. E aí, depois de uma oração curta, direta e sincera, o céu desce em chamas. O fogo consome tudo: o sacrifício, a lenha, as pedras, a água. O povo, diante disso, cai de joelhos. Nada como um milagre inquestionável para calar as dúvidas. É como se Deus tivesse gritado: sou eu quem manda aqui. Já pensei que se a gente também parasse de complicar e simplesmente confiasse com essa ousadia? Depois do fogo ter descido do céu, a coisa ficou séria. Elias não deu tempo pro povo se acomodar na emoção do momento. Ele agiu com firmeza, obedecendo à lei de Deus. Peguem os profetas de Baal, nenhum escape. E assim foi. Levados ao ribeiro de Quizon, eles foram executados. Forte? Sem dúvida. Mas naquele contexto, era um corte necessário para curar a infecção espiritual que corria Israel. Sabe quando a gente precisa arrancar algo tóxico da vida? Então, às vezes, também precisa ser sem anestesia. Muita gente torce o nariz para esse trecho, achando duro demais. Mas é preciso entender. Não era apenas uma questão de crença, era a sobrevivência de uma nação em aliança com o sagrado. Os profetas de Baal não estavam apenas enganados, eram instrumentos ativos de corrupção espiritual e de destruição moral. Elias sabia que sem uma limpeza profunda, o povo logo voltaria aos velhos hábitos. E isso serve de espelho para a gente. Quantas alianças com Baal você tem tolerado na sua rotina sem perceber? Logo após a vitória espiritual no Monte Carmelo, Elias não se acomodou. Ao contrário, ele subiu ao cume do monte novamente, mas dessa vez, para orar. A chuva não vinha só porque ele derrotou os profetas de Baal. Era preciso clamar,
persistir, acreditar. E ele orou 7 vezes. 7. É muita insistência para quem tinha acabado de ver fogo descer do céu. Mas é aí que mora a chave. Nem todo milagre vem de primeiro. Às vezes, o céu testa o fôlego da nossa fé. Enquanto isso, Acabe estava lá, comendo e bebendo, como se o show tivesse acabado. E Elias, com o rosto entre os joelhos, numa postura de humilhação total. Foi assim que a resposta veio. Primeiro, uma nuvem minúscula, do tamanho da mão de um homem. Mas para quem tem olhos de fé, qualquer sinal vira certeza. Elias viu nessa nuvenzinha a promessa cumprida. E a chuva veio. Forte. Torrencial. Uma tempestade que lavou não só a terra, mas também o espírito de um povo cansado. A história dá uma guinada inesperada. O mesmo Elias que encarou 450 profetas e chamou fogo do céu, foge. Isso mesmo. Jezabel, furiosa com o que aconteceu no Carmelo, ameaça matá-lo. E ele, tomado pelo medo, corre pro deserto. Parece contraditório, né? Mas é profundamente humano. Quem nunca desabou depois de um grande feito? Às vezes, a gente vence uma batalha gigante e no dia seguinte, mal consegue sair da cama. É como se a alma dissesse: eu não aguento mais. No deserto, Elias não esconde sua dor. Deita debaixo de um arbusto e pede a morte. Já chega, Senhor, tira a minha vida. Forte, né? E Deus poderia ter dito: levanta e para de drama. Mas não. Deus envia um anjo, com pão e água. Nada de sermão, só cuidado. Porque há horas em que a gente não precisa de explicação, precisa de alimento. E alimento não só físico, mas emocional e espiritual. Um podcast inspirador, uma conversa com alguém que você entende, ou até aquele livro que você sente que foi escrito para você. Chegando ao Monte Horeb, o famoso Sinai, Elias se esconde numa caverna. E aí, Deus faz uma pergunta simples, mas profunda. O que você está fazendo aqui, Elias? Essa pergunta atravessa a alma. Quantas vezes você já se escolheu num lugar, físico, emocional ou espiritual, que nem sabe explicar como chegou? Elias desabafa: estou sozinho, todos abandonaram a fé, querem que eu mate. O desânimo tinha sua visão distorcida. Ele descobriu que era o único, quando na verdade, não era. Deus então o convida para fora. E aí vem a parte mais bonita e desconcertante dessa história. Primeiro, um vento fortíssimo. Mas Deus não estava ali. Depois de um terremoto, nada. Fogo, também não. E então, um sussurro suave. Isso quebra todos os estereótipos que temos sobre como Deus se manifesta. Ele não precisa de espetáculo. Às vezes, ele fala no silêncio da alma, naquele momento em que tudo está calmo, e por isso mesmo, mais revelador. É ali que Elias cobre o rosto. Porque quando a presença é real, o respeito é automático. Agora me diz, depois de tudo isso, dá mesmo para continuar levando a fé como se fosse um acessório? Dá para ignorar o chamado que pulsa aí dentro, como se fosse só mais uma emoção do momento? Elias não foi escolhido porque era o mais forte, mas porque foi o mais disposto. E você, está disposto a sair do comodismo, desafiar seu próprio Baal e deixar Deus te levar a um novo nível? Se essa história te despertou, então é hora de agir. O que você precisa cortar da sua vida hoje para que o fogo desça no seu altar? Que caverna você precisa deixar para ouvir o sussurro que pode mudar tudo? Não saia desse vídeo como entrou. Comenta aqui o que mais te impactou, o que mais te confrontou. Eu quero saber. E mais, compartilha isso com quem você sabe que precisa dessa palavra urgente. E antes que você vá, se inscreva no canal e ative as notificações. Porque tem muito mais vindo por aí. Histórias como essa. Verdades que sacodem. E, quem sabe, um toque de Deus exatamente no momento em que você mais precisa.